Boa tarde a todos. Mais uma live aqui no canal João Marcelo. Hoje com a presença ilustre aqui do grande amigo, ufólogo, pesquisador, que eu considero aí o irmão mais novo, meu padrinho de casamento, Marco Aurélio Leal, o Roberto Munhoz, uma das pessoas mais sérias que eu já conheci na ufologia, também do canal Arquivo Confidencial, do Projeto 93. Bom, o Marco Leal esteve recentemente investigando, mais uma vez, né, Marco, pelo sul de Minas, o caso Varginha. A gente tem algumas informações novas que a gente vai passar com exclusividade aqui sobre um dos principais investigadores do caso, né, o Vitório Pacatini. Queria, no primeiro momento, dar a palavra aí ao Roberto Munhoz, do canal Arquivo Confidencial, do Projeto 93. Suas primeiras falas aí, o Roberto, que se juntou a mim, ao Marco Leal, ao Jordano Mazzutti na investigação do caso Varginha. Não aparece muito, mas tem nos ajudado demais na investigação. Roberto é de São Paulo e, assim como eu, tem um acervo grande de ufologia, gosta muito do assunto. Acho que a gente começou na ufologia mais ou menos na mesma época, né, Roberto? Eu em 91, 90 por aí, você em 93, se não me falha a memória, né? Isso, é. Então a palavra está contigo, Roberto. A satisfação ter você aqui mais uma vez no canal João Marcelo. Satisfação, João. Justamente, comecei em 93 e é por isso o nome do meu novo canal, né? Projeto 93. Então, eu praticamente conheci vocês quando eu tive que montar o documentário que eu hospedei lá no meu outro canal, o Arquivo Confidencial, né? E, logicamente, o documentário não é meu, mas eu fiz um recorte de uma maneira cronológica que desse para uma pessoa leiga com o caso entender certinho todas as nuances do caso Varginha, né? E aí a gente acabou se encontrando pessoalmente também em 2017, quando vocês tiveram aquela palestra no Centro de Ubiose de São Paulo. Eu acho que é isso, né? O nome lá. Isso. E lá a gente se conheceu pessoalmente. Eu tinha uma informação que depois vocês apurando não era correta, não era verdadeira, né? Eu não sei se vocês acham legal falar qual que era a informação que eu acabei pegando aqui por acaso em São Paulo. Não, pode falar, fica à vontade. Pode falar? Cara, é que é o seguinte, um vendedor de mel aqui em São Paulo, o mel vinha de Varginha. E aí eu conversando com ele, ele falou assim, o meu avô, que é o dono do apiário, ele viu uma das criaturas lá naquela época, só que ele foi passando informações para mim sem ele saber que eu gostava do caso e que eu tinha contato com vocês. E ele foi falando do apiário, tudo. A gente pesquisou um monte de apiários que haviam próximos à Varginha. E parece que a informação não procede, né? Tínhamos o nome dele, do avô dele, tudo certinho. Mas aí é aquilo que vocês falaram, né? Não foi encontrado nenhum apiário com o dono que a gente tinha o nome, né? Então é uma informação que a gente deixou de lado, tanto que a gente não divulgou isso daí. Vocês até chegaram a falar em alguns vídeos que vocês fizeram na época que vocês estavam visitando a Maioline, né? A fazenda Maioline. Mas foi isso aí. A partir daí, como eu estava pesquisando bastante sobre o caso, né? Estava com ele fresco na memória, tinha um monte de vídeos sobre ele. E aí a gente meio que fez uma parceria aí e estamos até hoje, né? Estamos também com... Pode falar aquela informação do museu? Sim, pode falar, Sim, à vontade. sim. Então, o museu procurou o museu do ET, né, lá em Varginha, o Memorial do ET em Varginha, procurou o Marco Leal sobre... Ele dá uma assessoria para eles, né? Meio que uma curadoria, né? Sobre o que seria legal ter no museu e tudo. Então, o Marcão também me convidou para fazer parte dessa equipe aí, né? Então, eu, como guardo todas as revistas que o caso Varginha foi destaque, guardo também todas as reportagens de TV. Então, ele me chamou, a gente está fazendo parte do grupo aí que vai assessorar o pessoal do museu lá de Varginha.
Certo. E quem quiser se inscrever no meu canal, é fácil procurar ele no YouTube. Só digitar lá Cerquilha, né, que fica encontra mais rápido, Projeto 93. É o primeiro canal que vai vir na busca. Certo. O grande Marco Aurélio Leal, uma das, acho que a maior amizade aí que eu tenho na ufologia e fora dela, né? Uma pessoa por quem eu tenho grande admiração, respeito. Eu costumo dizer que se todo mundo tivesse a atuação que o Marco tem, a sinceridade, a honestidade, a ética que o Marco Aurélio Leal tem na ufologia, a ufologia estaria em outro patamar. Ô Marco, você esteve recentemente em Varginha. Queria que nesse primeiro momento você falasse o que você poderia adiantar, o que as investigações que você fez, o que a gente poderia adiantar nesse momento. Você também, assim como o Roberto Munhoz, está envolvido nesse projeto do memorial do caso, né, do Museu do ET de Varginha. Queria que você desse uma pincelada nesses temas aí, por favor. Grande João, grande Robertão, grandes ouvintes aí, audiência do canal João Marcelo, agradeço aí a oportunidade, obrigado pelas palavras, João, e estamos junto aí nessas empreitadas, né, de pesquisa, e essa notícia, né, do memorial do ET lá de Varginha, agora eu tive lá essa semana, voltei ontem de lá. Tá bem interessante, porque o pessoal lá da prefeitura, né, eles estão agora realmente levando a sério essa questão do caso Varginha, e estão preparando ali um memorial que vai, inclusive já foi construído um observatório, né, em 3D, lá no próprio local ali do memorial, né, que fica uma parte ao lado, né, e vai ter, assim, vários painéis explicativos e TVs também que vai veicular reportagens do caso Varginha. Então a gente está aí ajudando, né, aí a dona Neide e o Barry Charles, que são lá da Secretaria de Turismo de Varginha, com essas informações, com esses conteúdos, né? E vocês aí, o Giordano, também Mazuti, o Roberto Munhoz, aí o João Marcelo, a gente também se uniu mais uma vez aí para a gente separar e selecionar esse material que vai ficar disponibilizado lá para todo mundo que tiver lá no museu. E o legal é que, assim, o horário que eles vão, que eu fiquei sabendo mais ou menos que eles vão abrir, vai, né, tá aberto ao público, vai ser no período noturno mesmo, né? E obviamente vai ter, assim, algumas artes, algumas réplicas, né, da criatura, tanto assim, uma criatura mais lúdica, né, que foi feita assim para criançada e tal, que assim é aquele mais um pouco mais amistoso, né, do que a criatura em si mesma, a característica física do qual foi relatado na época pelas testemunhas, tanto civis quanto militares, né, que chegaram ter a oportunidade de ver aquela criatura. Então também eles vão fazer, parece que uma reconstituição ali de uma nova arte ali dessa criatura, né? Assim, respeitando as características do depoimento lá do relato das meninas, das 3 meninas, a Liliane, a Valquíria e a Kate. E tá sendo, assim, um prazer, né? É muito grande. E aí acho que vai vir novidades também para o início do ano, aí em janeiro, que vai completar mais um ano aí do caso Varginha. Então, a gente aí está na expectativa, aos poucos a gente vai trazendo aí as notícias assim que for se concretizando, né, essas questões aí, João. Eu acho fundamental, muito importante que esse museu seja inaugurado. Acho muito positivo para o caso, Marcão, Roberto Munhoz, que nos acompanha, porque por vários motivos, né? Ele vai preservar a memória do caso, pode fazer com que novas testemunhas surjam, novas pessoas se interessem em investigar o caso, não é? Porque
o caso Varginha, ele faz parte da cultura, da história da cidade de Varginha e do sul de Minas, né? Ô, Marco, eu queria que você falasse um pouquinho, já tem gente perguntando, tem uma expectativa muito grande, você está envolvida nesse projeto grande do James Fox, né, o Momento do Contato, o aguardado documentário sobre o caso Varginha. Eu tive uma participação também no documentário, né, sou coprodutor, o Roberto Munhoz também, inclusive está causando uma ciumeira aí de quem ficou de fora do documentário, e o documentário, eu já tive o privilégio de ver trechos, o documentário está um arraso muito bom, o documentário. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu envolvimento com essa produção. Existe uma expectativa muito grande, muita gente querendo saber já quando mais ou menos estreia essa produção, né? E eu acho que as pessoas vão gostar muito desse documentário do James, porque ele usa vídeos raros, né, Marco, da época, de 96, ele reconta a história, não é? É meio que uma homenagem aos pesquisadores da época, e ele traz muita informação nova. Por exemplo, a principal testemunha do caso, aí devido a o seu envolvimento e a sua pesquisa, né, você conseguiu com que ela fosse entrevistada de novo pelo James, né, a principal testemunha do caso, que era um militar da ESA que gravou um vídeo em 96. Ele vai estar nesse documentário depois de mais de 20 anos, a primeira vez que ele aparece na mídia, né, Marco? Ele vai aparecer com a identidade camuflada, né? Queria que você falasse um pouquinho do seu envolvimento desse documentário, a expectativa é muito grande quando ele estreia. Queria que você falasse um pouquinho dessa produção aguardada aí do James Fox. Ah, legal, João. Foi um trabalho aí, te agradeço, foi um trabalho em conjunto que aconteceu até que por acaso, né, lá mais ou menos há 11 anos mais ou menos, quando eu conheci o James Fox lá em Peruíbe, num evento de ufologia que teve organizado pela revista UFO e a prefeitura na época de Peruíbe. E aí foi a primeira vez que eu tive contato diretamente com o James. Ele tinha vindo junto da esposa, a Rebeca, e a primeira vez que eu tinha ido a Varginha foi em 2004, aí naquele evento histórico que você também estava lá, que acho que foi o único evento. Infelizmente, nessa época a gente não se conhecia, mas a gente estava lá no mesmo evento. Eu lembro de você operando lá o projetor de slide do Claudio Corvo. Nossa, nem Na fale. época era projetor de slides, né? Era projetor de slide e a fita era de VHS, né? Que daí eu lembro que fiquei lá incumbido de passar os slides, aí na hora que foi para colocar a fita de VHS, aí eu me lembro que deu um problema lá, tava passando aí, a plateia inteira do ginásio inteiro começou a olhar para minha cara, o Claudio Corvo também olhando assim, e aí? Aí eu lembro que eu saí correndo assim, fui atrás do Gevaero lá, não tá funcionando, por favor, aí todo mundo esperando. Aí foi lá, ele mexeu lá e daí deu certo, né? E esse evento foi um evento histórico, que foi a primeira vez, inclusive, que eu tinha ido para Varginha. E dali já começou, né? Assim, aquela vontade de ir lá investigar. Eu vi muitos ufólogos de todos os lugares do Brasil e tiveram várias palestras, inclusive o Dr. Ubirajara Franco Rodrigues esteve lá, né? E então foi assim um evento muito legal. Daí a partir de 2006 eu comecei a ir a Varginha com aquele ufólogo, com o ufólogo Paulo Aníbal, às vezes sozinho, às vezes com o Paulo Aníbal. A gente começou a ir para lá e tentava fazer essa investigação para ver se, assim, mais jornalística, né, que é para ver se a gente encontrava essas testemunhas, alguma coisa a mais lá já. E aí foi começando os anos. Aí em 2011 eu conheci o James, aí ele comentei com ele que ele não acreditava no caso do ET de Varginha, que ele me contou o seguinte, que tem um empresário lá do audiovisual nos Estados Unidos, que quando soube que o James ia vir para o Brasil, ele falou assim, olha, você vai lá para o Brasil, dá uma olhada naquele caso lá, parece ser um caso muito interessante, o caso de Varginha e tal, né? Daí o James disse que até comentou com ele, aquele caso que criaturas
foram vistas perambulando pela cidade, ele falou, tá bom, vai, Jeff, tá bom, tipo assim, até parece que eu vou lá perder tempo com isso, né? Ele falou, não, mas vai lá, dá uma olhada, vai, né, vamos ver. Aí, beleza, ele veio, aí deu a conferência lá, acabou no domingo, aí eu me lembro que ele me pediu uma dica de que ele ia ficar mais uma semana no Brasil, daí eu lembro que eu falei para ele que era Paraty, para a gente ir, eu falei, olha, eu indiquei para ele ir para Paraty junto com a Rebeca, e aí eu fiquei um pouco preocupado, porque eles não falavam nada de português, espanhol, né, Brasil, né, já viu, né, e daí ia alugar um carro, ia ter toda a dificuldade, daí acabei que naquela semana eu estava livre e acabei levando eles para lá para Paraty, aí a gente passou uma semana junto e a gente, obviamente, foi conversando muito mais sobre vários assuntos ufológicos e, a princípio, principalmente o de Varginha. E aí ele me falou assim, antes de ele ir embora, né, olha, você acha que se eu vier com uma produção aqui americana para gravar um projeto aqui de audiovisual, você conseguiria reunir as testemunhas lá de Varginha e tal, né? E eu já ia para Varginha, o máximo que eu tinha conseguido falar naquela época, assim, das testemunhas que já eram conhecidas, tinha sido a dona Luísa. Uma vez a gente estava passando, inclusive, lá na rua, e ela estava lá, e aí a gente teve um primeiro contato. Daí eu falei, olha, James, eu não sei, porque naquela época as meninas não estavam mais falando, estava todo mundo em silêncio e quieto, não queria falar. E aí eu me lembro que daí ele falou, daí ele veio, para resumir, ele acabou vindo depois de um ano, e aí eu fui para lá, no primeiro momento eu consegui lá reunir as pessoas, as testemunhas, com muito jogo de cintura, as meninas aceitaram participar daí, e a gente só teve pouca gente para participar. Daí foi um episódio gravado pelo aquele Chasing UFOs, que foi, infelizmente, uma série bem ruinzinha lá, mas, vamos dizer assim, sensacionalista, né, na temática UFO. Quando o James, ele era um dos apresentadores, ele percebeu, ele estava totalmente magoado, inclusive, quando ele desceu aqui no Brasil, que eles vieram para gravar esse episódio. Eu lembro que a primeira coisa que ele me falou, ele me chamou assim, falou, olha, cara, a gente vai gravar um episódio aí, mas eu achei que era outra coisa. Agora a gente veio lá direto, né, a gente gravou vários episódios, vamos gravar aqui no Brasil, mas eu não estou muito contente com essa produção, com esse formato, com essa linguagem. E aí eu me lembro que daí, beleza, para resumir, gravamos, aí a série estreou nos Estados Unidos, era para ter ido para a segunda temporada, e aí ele falou que não, que ele não iria mais participar daquilo, que tinha muita coisa fake no meio, que não era esse o propósito, e aí ele acabou abandonando a série, já quase vendida para a segunda temporada, e aí veio um projeto do 701, que daí foi em 2013, ele voltou para o Brasil, a gente gravou novamente daí com as meninas, gravamos com a Marta Tavares, irmã do Xerezi, e aí depois, nesse meio tempo, eu voltei a Varginha, consegui mais entrevista com o Cesário Furtado, com algumas outras pessoas. O Dr. Cesário foi o médico que atendeu o Marco Lixerezi, né, um dos médicos, né, o médico-chefe. Então, aí o que aconteceu? Aí o projeto era que, para o 701, que era um filme que depois veio virar o The Phenomenon, né, que lançaram em 2020, o James daí, como foi surgindo tantas coisas no meio da ufologia, em 2020 teve, né, abertura por parte do Pentágono, dizendo lá, né, que dos OVNIs, soltou aqueles 3 vídeos famosos, né, do Tic Tac, aí ele resolveu colocar outras coisas no filme, e a gente, né, o João Marcelo, o Jordano, a gente sempre ali nesses anos todos, sempre ia comunicando o James e a gente investigando. Daí quando foi 2015, João, 2015, 2016, eu conheci você, bem lá no evento de Lambari, e aí que o evento lá que a gente promoveu lá em Lambari, e aí a gente começou ali uma parceria de investigação, né, e aí a gente começou a ir a loco, procurar revisitar todas as testemunhas citadas na pesquisa do Birajara, do Pacatini, dos ufólogos da época, do Covo, do Petit, e de vários outros lá que ajudaram, né, vocês. E aí a gente começou a ir atrás e pesquisar tudo, revisitar, e aí começou, e a gente foi evoluindo, e eu passando esse feedback para o James. E aí foi que aconteceu que, quando lançaram o The Phenomenon, fiquei até meio chateado, ele também soube, né, que o de Varginha não ia entrar, mas ele falou assim, é o seguinte, se o The Phenomenon for bom, for legal, conseguir, né, fizer sucesso e tal, eu consigo a gente fazer daí vamos fazer um documentário só sobre Varginha, né. Eu falei, nossa, né, seria o ideal, na verdade. E aí, para resumir, aconteceu isso. Daí, quando foi
2021, acho que 2021, já ele ligou e falou, ó, seguinte, eu consegui aqui, nós vamos fazer o documentário, e aí a gente já tinha todo aquele material nosso, que serviu muito de apoio para ele. O João Marcelo aí tem grandes relíquias que ele conseguiu, inclusive através do Birajara, de outras pessoas aí, da temática de Varginha, vídeos raríssimos, né? E aí a gente conseguiu compilar nesse documentário, colocando essas evidências, assim, essas imagens de cobertura da época. O legal é que o James, ele tinha lá ele tinha um vídeo que foi deixado pelo Dr. Roger Lear, que era um médico também pesquisador de ufologia, muito conhecido, já veio ao Brasil, e ele veio, né, em 2002 para o Brasil para cobrir, para investigar ali o caso Varginha, para fazer as filmagens com as testemunhas, com o Birajara, né? E aí só que esse vídeo nunca veio a público, né? E aí um pouco antes de o Roger Lear falecer, ele procurou o James, e aí o James, sim, né? Ele falou, olha, eu tenho um material que eu quero muito que você coloque, porque eu tô sabendo que você tá mexendo com Varginha e tal. Daí ele deixou esse material com ele, e aí o James utiliza também desse material, né, da entrevista com o Birajara, inclusive estava o Rodolfo, filho do Birajara, traduzindo. Então entra também uma parte que é, de certa forma, inédita, uma parte pequena da Valéria, esposa do Marco Xerezi, comentando sobre aquela situação na época, né? Então ficou bem legal. E aí a cereja do bolo, que foi justamente essa, como o João mencionou aí, para resumir tudo, né? Não estou entrando muito em detalhe, mas para resumir bem, a cereja do bolo foi esse militar aí que foi conseguido na época pelos ufólogos e que foi uma das principais fontes militares de informações da época. E com muito custo, com muito jogo de cintura, e de última hora a gente conseguiu convencer ele para que ele participasse, né? Porque o João sabe muito bem, né? Todo mundo, a gente comenta, né? Até as pessoas, é bom falar isso. A gente estreitou um relacionamento com ele no início, o João Marcelo, daí o Jordano, e aí o João falou com ele no telefone, ele estava muito ressabiado, né? Não queria. Para resumir, a gente demorou de 8 a 10 meses para ele confiar na gente e primeiro fazer o primeiro encontro. Eu lembro que o João... ele perdeu a confiança nos ufólogos justamente porque um ufólogo reiteradas vezes divulgou de forma indevida o nome dele na mídia, né, Marcão? Tem que deixar exatamente isso. E isso que atrapalhou também muito, segundo ele, né? A gente conversou isso, né? Inclusive ele até comenta no documentário, mas assim, obviamente a gente não... Tem tantas coisas que a gente resolveu até cortar, mas no final ele fala, eu tive muito problema. Esse muito problema que ele fala foi relacionado a assim, não somente a isso, mas uma grande porcentagem foi relacionado a isso, né? Que ele confiou na palavra dos ufólogos, os ufólogos que realmente fizeram o acordo, os verdadeiros ufólogos que fizeram o acordo com ele, cumpriram com a palavra. E aí teve uma outra pessoa que esteve aí que não tinha nada, que não, né? Tava lá também, e aí acabou divulgando e não tinha esse direito, né? É isso que ele comenta, né? Isso é palavras dele. E então teria que agir com uma certa ética, né? E aí ele, com muito custo, você lembra da manobra que foi para encontrar com ele da primeira vez? Eu encontrei com ele numa região do interior aqui do estado de São Paulo. E aí, depois de 10 meses, ele aceitou encontrar comigo e com o João, lá em Belo Horizonte, e aí onde ele confirmou muitas das coisas que ele havia comentado, mas ainda a gente tinha aquela dúvida, a gente queria muito que ele relatasse o depoimento completo de como se sucedeu, de como ele teria gravado em 96, né? Então a gente estava esperando para ver se ia entrar alguma contradição ou não, e a gente não conseguiu nessa vez, né? E aí, quando o James veio, eu lembro que foi muito de última hora, porque ele não estava no cronograma. Eu fui sempre insistindo, ele falou, não, deixa para lá isso, deixa para lá. E aí foi uma sorte que ele aceitou com muito custo, ele aceitou primeiro fazer um encontro comigo e com o James, somente comigo com ele. A gente dirigiu 3 horas para uma cidade, aí a gente encontrou no local, ele retirou a gente do local, falou, não, beleza, ele estava com mais uma outra amigo, né? Falou assim, vamos para outro local para a gente conversar. Então a gente saiu desse primeiro local, fomos para outro, e a gente conversou por 2 horas, no qual o James aí conseguiu entender
né, qual que seria o propósito do James e tal, viu que era uma coisa muito séria, e ele falou que ia pensar. Nisso de pensar, ficou aí uns 2, 3 dias lá, e o James sempre naquela pressão, não, se ele fizer, tem que fazer agora, tem que fazer, porque senão vai desistir de fazer e não faz, né? E aí, com muito custo, ele não queria falar, tá bom, mas então vocês vêm para cá e mostram um pouquinho do documentário como foi tudo real, né? A gente indo para lá e cancelou toda a agenda do dia, de outras filmagens, para ir lá. Daí a gente reduziu a equipe, fomos para lá, para a localidade, alugamos um hotel, porque não tinha localidade, ele confiou, né, nisso. A gente aluga um determinado hotel. A gravação do hotel foi até engraçada, se eu puder contar os Foi. bastidores, né? Os bastidores são sempre os melhores, né? Assim, aqui você fala assim, as pessoas não imaginam tanto que, tipo, foi real a parte assim de jornalística, né? Foi uma coisa nada combinado, foi tudo muito rápido, tudo muito doido, assim, né? Para falar. E a gente chegou, porque não tinha o hotel. E aí a gente chegou num posto de gasolina, até aparece no filme, no documentário lá. Aí tava para combinar, tava tudo naquele, porque ele tava muito tenso, tava muito preocupado. Ele falou assim: ó, quando vocês chegarem, pelo amor de Deus, não vai chegar com os equipamentos de filmagem, mostrando, tem que ser tudo muito sigiloso. Daí eu lembro que eu comentei, daí a gente fez uma estratégia de chegar antes no hotel rápido, e aí a gente escolheu um hotel, chegamos lá, um hotel mais próximo, aí no momento que a gente chega no hotel, aí eles entrou só a equipe, eu, o James e mais o câmera e o técnico de som. E aí eles entraram, obviamente, a gente pegou, primeiro eu fui lá, pedi, eu falei, pelo amor de Deus, né? Tava muita pressa, né? O cara, pois não, eu falei assim, viu, gostaria de um quarto. O cara, não, sim, o quarto é tanto. Eu falei, não, tudo bem, eu vou pagar aqui já, né? Eu já pago antecipado. Ele falou, tem café da manhã e tudo, não, tudo bem. Né? Eu tava morrendo de pressa, porque daí a gente precisava pegar a chave para subir, para eles levarem os equipamentos. Primeiramente a gente subiu, daí o recepcionista deu, né? A gente pagou lá. Aí subimos, aí na hora que eu chego no quarto, eu fui ver, o quarto era muito pequeno, muito pequenininho, e era padrão do hotel, que o quarto era tudo pequeno, né? Tipo assim, era todos o mesmo padrão. E só a única coisa que eu desci desesperado lá, falei, nossa, mas você não tem um quarto maior? Ele falou assim, não, a única coisa que eu tenho é um outro quarto, que dá para interligar um quarto no outro, né? Que tem aquela porta que conecta um quarto no outro. Eu falei, então me dá esse aí. Do cara, nossa, mas beleza, mas aí vou cobrar mais uma diária. Eu falei, não tem problema, tá aqui, né? Ele não entendendo nada, aquele monte de gringo entrando, né? Monte assim, os 4. Aí primeiro a gente subiu, daí pegamos as toalhas, descemos. Aí eles pegaram o mínimo possível de equipamento, colocou as toalhas tudo em cima do equipamento, né? Levou um tripé só, era para ter levado mais tripé. Tanto que no filme vocês vão ver que tem uma hora que é do ângulo da câmera que o David West, que é o diretor de fotografia, ele filmou tudo na mão, no gimbal, e aí tem uma segunda câmera que era para ela estar no tripé ali, tudo ajeitado profissionalmente, ela está em cima de um balcão ali, totalmente improvisada, né, que pegava o James, e uma GoPro pequena pegando eu e o James. Então a gente fez essa gravação apenas com essas 3 câmeras, e a gente justamente eles não desceram para pegar mais equipamento por causa dessa preocupação desse militar que estava de as pessoas perceberem que tinha alguma coisa errada lá. E aí, beleza, a gente fez lá, deu tudo certo, gravamos 2 horas mais ou menos de entrevista com ele. Aí na hora que foi descer, cada um desceu de 1 hora, e na hora que eu desci, eu fui fazer o check-out, né? Daí o rapaz, não, mas vocês têm direito, mais uma vez, tem direito ao café da manhã amanhã. Eu falei, não, eu sei, mas tá aqui, ó, a gente já estamos tudo ok, vamos embora, né? Aí o cara ficou olhando assim, nossa, o que será que ele ficou pensando? Esses gringos entraram tudo correndo aqui, os negócios enrolados no meio da toalha, subiram lá pro quarto, ficaram 2 horas lá e desceram, tipo assim, pagaram os 2 quartos, devolveu a chave, e aí fomos embora. Então, esse que foi o feito, assim, da cereja do bolo, vamos dizer que aconteceu de última hora, que é o que vai aparecer intercalando entre outras entrevistas lá no documentário. E é um depoimento, né, João, que o João já viu também, a gente, né, na investigação junto, bateu muito, assim, obviamente não que 100%, porque são 26 anos
né? A pessoa não vai lembrar perfeitamente tudo que ela disse lá em 96, mas eu achei o relato muito fidedigno e que corrobora muito, sim, o relato que ele deu em 1996. Então, isso foi assim, o conteúdo dessas informações já foram divulgadas, inclusive acho que tem no livro do Pacatini, né? Tem, não lembro se tem no livro do Bira, mas foram divulgados o conteúdo dessas informações na época mesmo. E dessa primeira vez a gente conseguiu com muito jogo de cintura para que ele viesse a público e mesmo camuflado, né? Ele gravou de costa, ele grava de costa. E aí foi legal pra caramba, assim, sabe? E aí uni outros fatos, outras coisas que foram acontecendo, né? E no documentário tem também uma outra testemunha militar inédita, né, Marco? Que nunca falou, que você localizou e que também relata coisas que ela viu na ESA, né? Uma outra testemunha militar inédita que vai aparecer nesse documentário. Isso, ela relata, assim, várias situações de vários dias, naqueles dias de entre janeiro e fevereiro de 96. Então, assim, às vezes no documentário, como a gente teve que fazer muita edição, isso que é o duro, porque teve tanta coisa incrível, assim, pra gente que gosta dos detalhes, tem tanta coisa que seria legal, importante entrar, mas teve que cortar, por causa do tempo mesmo, né? Ficou 1h47 de documentário. Mesmo assim, a gente teve que cortar muito dessas entrevistas. Então, esse militar, ele era da Companhia de Manutenção e Transporte, da mesma companhia que era o transporte, né? Os caminhões que foram para Varginha, e ele comenta que no dia, realmente, ele achou muito estranho, porque todos os motoristas da companhia dele tinham saído, ido para Varginha numa missão, beleza, até então, beleza. Aí ele falou que nesse mesmo... Ele na verdade, não se lembra se foi... Parece que no mesmo dia ou naqueles dias desceu daí um helicóptero da Marinha, que desceu no campo de polo, e aí desceu um almirante, e aí diz que o general Lima, lá, o pessoal, chamou todos os soldados lá, diz que eles iam fazer uma formatura de última hora. E aí todos os militares acharam muito esquisito essa formatura de última hora, porque eles sempre avisam antes, eles montam o palco lá, tem o plenário, né? E esse dia foi tudo de última hora, que eles fizeram, a única vez que foi tudo com gambiarra, e aí meio que o general Lima, né, em cima, apresentou o almirante para o pessoal e meio que foi tido uma formatura, alguma coisa assim lá na ESA, em virtude desse almirante que estava lá. Mas uma outra situação que ele comenta, que nesse mesmo dia, era dia de pagamento, e ele estava na fila para receber, que lá na ESA tem o Banco do Brasil, então eles recebem por lá mesmo, eles estavam na fila, daí diz que chegou um caminhão da Marinha logo depois, à tarde, aí pediram para eles saírem da fila rápido, inclusive ele comenta, né, nós do Exército somos comandados, né, pela Marinha, porque a Marinha é mais antiga, é a força mais antiga, então eles meio que têm a hierarquia sobre o Exército, então eles têm que obedecer, né. Ele falou que no momento que os caras da Marinha saíram rápido, até com um fuzil na mão, parece, e aí pediram para o pessoal sair da fila, que estavam muito apressado, aí diz que saiu, daí 2 entraram dentro da enfermaria, que fica atrás do Banco do Brasil, dentro da ESA, tem enfermaria. Aí eles saíram com uma caixa rápida, metálica, hermeticamente fechada, e aí num carrinho rápido, aí diz que eles vieram rápido, abriu tipo aquela rampinha do caminhão de trás, aí eles colocaram lá dentro, entraram e saíram bem correndo, né? E isso que foi uma coisa interessante, porque assim, na verdade, a única informação que a gente tinha, que a gente soube sobre a Marinha envolvida nesse caso, possivelmente, eu lembro que o Claudeir Covo tinha mencionado isso, João. Acho que você pode comentar um pouco, você lembra disso, porque eu lembro disso. Sim, o Claudeir, na época, mencionou que tinha informações de que alguma coisa relacionada ao caso Varginha teria ido lá para Iperó, né? Onde tem um projeto do submarino nuclear, né? E aonde se sabe que tem instalações no subsolo, né? O Claudeir Covo falou isso comigo lá em Varginha,
e que, inclusive, segundo informações que ele tinha, que o Fernando Henrique Cardoso teria até ido lá para ver alguma coisa relacionada, algum material, alguma coisa que teria relação com o caso Varginha, do ex-presidente Fernando Henrique, né? Isso. Ô Marco, além dessa nova testemunha militar, também tem o Niei, né, que é um apresentador, um repórter apresentador famoso lá de Varginha, né, conhecido em Varginha, na época ele era repórter, né? Ele conta que ele chegou logo, assim que ele ficou sabendo, chegou no Jardim Andere com o fusquinha dele, meio cinegrafista, ele foi impedido já havia uma área isolada pelo Exército, ele foi impedido de se aproximar, e foi depois até houve uma espécie de uma coação que ele ficou até receoso, né, que ele não poderia filmar e tal, não insistir naquele assunto. É uma testemunha também interessante. Tem o Rubão Ladeira também, né? Tem o radiologista, né, que é também outra testemunha inédita, né? Queria que você falasse um pouquinho dessas testemunhas inéditas também, além desses 2 militares que vão estar no documentário. Ah, legal. Legal, João. Então, o Niei, ele é um repórter muito conhecido lá, ele é apresentador hoje do jornal lá da TV Princesa, que é a TV da Prefeitura de Varginha. E ele, na época, inclusive o João lembra do Niei porque ele estava na reunião de 4 de maio, né? Ele já estava investigando aquela questão na época. E ele comenta que naquela época, naquele dia mesmo, dia 20 de janeiro, ele diz que já era quase do final da tarde, ele recebe a informação de alguma pessoa lá, que ele falou que era um amigo, que disse que isso já estava rolando rumores, que tinham 3 meninas que tinham avistado um bicho, um demônio, alguma coisa estranha lá, mais ou menos próximo do ginásio, que eles comentam que é o ginásio do Marcão. E aí ele pegou e falou, opa, né, ele já era repórter e tal, ele pegou, disse que o fusquinha dele saiu, foi direto para lá, e daí na hora que ele chega no perímetro lá, ele pega e vê os 2 caminhões do exército, e aí foi pedido para que, não deixaram ele passar, né, ele falou, por que eu não posso passar aqui? Daí o cara, não pode passar, que é assunto de segurança nacional. E aí foi praticamente isso, eles impediram o Niei de passar, e o Niei voltou, né? Achou aquilo muito esquisito. E aí, depois, alguns dias posteriores lá, já começaram a veicular mais na mídia, depois que explodiu no Fantástico e tal. Aí ele, como repórter lá, como, né, da TV Princesa, ele mandou 2 repórteres, que era o Euclides e o Calado, lá da TV Princesa, para a ESA, para a Escola Sargento das Armas, para fazer perguntas lá para os sargentos, né? E eles ficavam fazendo perguntas. Daí diz que teve uma hora lá que parece que um sargento se emborreceu e falou assim: olha, se vocês fizerem mais uma pergunta aqui, cara, tipo assim, né? Vocês vão ser presos, a gente vai prender vocês daqui. Eles acharam muito, né, estranho isso, né? De eles estarem agindo, porque tava uma tensão ali, né, no momento, porque realmente estava, e um desses militares que a gente gravou, que é o outro militar que estava dentro da ESA, que viu a Marinha lá, ele comenta justamente essa movimentação de depois, nos outros dias posteriores, dessa movimentação de mídia lá, né, de toda a mídia, de jornais, e aí diz que até o General Lima teria chamado eles lá e falou assim, tem um pessoal aí da imprensa aí fora, estão doidos para entrar aqui dentro, se eles, tipo, parece que eles tinham falado que, falou assim o General Lima, teve rumores aqui que capturaram uma criatura, que a gente capturou uma criatura aí, é tudo boato, e vocês não, tipo assim, parece que eles estavam proibidos em falar sobre o assunto lá, né, inclusive para os repórteres e tal. E aí, beleza, ele comenta sobre essa, né, então você via que estava tendo realmente uma questão ali de uma pressão da mídia, dias, né, ou até mês depois do caso, quando começou a sair na mídia. Então, o Niei teria sido mais uma testemunha, a gente gravou com ele, ele falou que nunca quis falar muito, parece que esse depoimento também, na época, devido a uma questão lá, né, dele ser na cidade, né, bem conhecido e tal, e ele também disse que teve nos dias lá, se eu não me engano, ele teve um avistamento, não sei se foi no dia, uns dias anteriores, de um objeto estranho lá, junto com uma outra pessoa,
né? E isso que é o legal também que vai trazendo no documentário, são pessoas que avistaram esses objetos ali na região do Jardim Andere, na região do Santana, entre outras localidades, que eles comentam sobre o avistamento de um objeto, que não estava muito alto, estava mais ou menos na altura de um poste, né? E assim, foi muito fidedigno um relato que a gente gravou de uma família que viu, assim, muito próximo, assim. Eles falam que não fazia nenhum barulho, até o senhor fala, era um disco voador mesmo, né? Ele fala, eu não sei o que era aquilo, mas parecia um disco voador mesmo. E aí a esposa e a filha, que na época era menor, também elas aceitam gravar, eles não queriam gravar de jeito nenhum. Inclusive, é importante dizer que o Geraldo Luiz, quando teve aquele programa, não me lembro qual que era o nome do programa da Record, lá, se não me engano, que foi fazer um especial, ele tentou conversar com essa família, inclusive ele comenta no episódio, e a família não quis de jeito nenhum gravar com ele, e aí que a gente, com muito jogo de cintura, muito custo, até aparece no documentário, ele falou, não, eu não queria, não, eu achei que eu só ia comentar a história, a hora que a gente chega, né? Aí a gente consegue convencer ele e a família para falar, e eles contam que foi, e o interessante é que foi logo em janeiro, esse avistamento, eles não se lembram a data, o dia exato, mas foi em janeiro, e eles só viram porque eles tinham pedido a janta, né, para delivery, e aí o motoboy tocou lá, já era por volta de 9, 10 horas da noite, ele fala, parece, daí o motoboy chega, e aí quando ele vai pegar a comida, lá o delivery, aí diz que o motoboy tá olhando para cima, assim, aí quando ele olha, aí que ele vê. Aí eles ficam olhando, aí diz que o motoboy, ele pagou, o motoboy entregou a comida e o motoboy saiu uma velocidade imensa na moto. E ele ficou ali na frente, né, da casa, assim, na garagem, e aí a esposa saiu, a filha saiu, e todos eles observaram durante 15 minutos, né, esse objeto mesmo que ele falava. Ele falava assim, parecia que estava procurando alguma coisa, que ia para lá, voltava, sem fazer barulho nenhum, né? E então, assim, foi muito fidedigno você olhar e você ler as expressões, fazer a leitura das expressões no momento ali, né, do que eles estavam comentando. E até no final, assim, antes de eles terminarem a entrevista, o James dá não uma provocadinha, mas ele fala, mas o senhor tem certeza mesmo que era isso mesmo, que serviu e tal? Daí ele até se exalta um pouco, né? Ele falou assim, olha, eu tô falando que os meus olhos viu. Ele fala bem assim, que os meus olhos viu. Ele fala assim, não preciso mentir, não queria estar gravando, inclusive estou gravando sem aparecer meu rosto. Ele fala assim, esse caso é real, 100% real. Eu fiquei 10 ou 15 minutos olhando para ter certeza do que eu estou falando, né? Então você vê ali que pegou uma emoção, e você vê no momento que ele relata, a esposa relata junto, meio fala no meio, a filha também. Então, assim, a gente estava de frente, olhando eles no olho e tudo, a gente vê a expressão de muita sinceridade. E aí tivemos outros relatos que corroboram esse avistamento deles, né? Eu estava lá em Varginha ontem, foi ontem, anteontem, né? Eu conversei com uma pessoa anteontem lá, esposa de um médico, e o médico também disse que teria avistado muito próximo a casa dessa família, 3 dias antes do aparecimento, né, disso aí. Ele comenta que viu ali também. E é importante frisar que essa família, eles moram de 2 a 3 ruas para cima da rua Benevenuto Braz Vieira, que é onde as meninas tiveram o avistamento naquele terreno baldio, né? Então teve todas essas situações atípicas aí, que a gente nunca se teve tanto falando de avistamento de objetos, né, do caso Varginha, mas é legal que vai entrar essa família, e vai entrar também mais mais um rapaz que comenta muito parecido com o que eles viram numa enquete social que a gente fez no meio do centro de Varginha, assim, com cartolinas, e aí foram perguntando, né, e aí várias pessoas foram parando, algumas pessoas que sabiam de alguma coisa da época. Aí teve outro rapaz que falou também do bloqueio dos militares lá, que o pai dele mora no bairro lá, e ele foi para visitar o pai no dia e bloquearam ele. Então isso está tudo bem sucinto, mas está dentro do documentário. Ô, Marco, uma coisa que existe no caso Varginha, desde a investigação original da época, né, conduzida pelo Birajara, Pacatini, Claudeir, Petit, né, os irmãos Mondini, Jamil, muita gente, né? Desde aquela época existem pistas sobre vídeos.
teriam vídeos de posse de militares e vídeos de posse de civis. Recentemente, dentro da sua investigação, você teve pistas sobre 3 pessoas que teriam vídeos, um militar e 2 civis. Recentemente, você conversou com uma pessoa que é parente de uma outra pessoa que teria o vídeo. Essa pessoa confirmou, inclusive, que o Exército estava no Hospital Regional, naquele fatídico dia 20 de janeiro de 96, o sábado. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão dos vídeos. Existe uma tentativa de se obter, e um dos problemas que se tem do vazamento disso é justamente porque determinadas pessoas aparecem nesses vídeos, né? Quem tem o vídeo não quer comprometer outras pessoas que aparecem no vídeo, né? Perfeitamente, João, é isso mesmo. E assim, são pessoas que eles obviamente têm muito medo de se expor, porque são pessoas conhecidíssimas lá em Varginha, da área de saúde e tal. E assim, na verdade, até teve uma polêmica aí esses dias, essas semanas aí, uma coisa que nem deveria ter acontecido, mas o James Fox, ele acabou dando uma entrevista lá para acho que em rede nacional lá nos Estados Unidos, e aí isso aí replicou no Brasil. Nossa, o que eu recebi de notificação, mensagem do pessoal perguntando sobre uma declaração que o James teria feito, dizendo que ele teria encontrado, né? O repórter lá pergunta para ele se ele tinha alguma evidência sobre o caso Varginha. Ele falou: olha, aí ele até dá uma, né? Ele até pensa ali no momento como responder, e aí ele acaba falando: olha, a gente localizou realmente pessoas que teriam esse vídeo, evidências, vídeo e foto. Na verdade, assim, dois são da esfera. Duas fontes são da esfera civil e um deles é da esfera militar. A da esfera militar, da questão militar, é uma foto. E da questão civil são o vídeo, né? É o vídeo. Então, o que aconteceu? O James acabou falando isso, e eu percebi que muitos meios de comunicação aí, eles até colocaram o título sensacionalista, obviamente também para chamar atenção ali né, para curtidas ou para acesso nesses sites. E aí eu vi assim manchetes dizendo assim: James Fox diz que encontrou, né, ou diz que eu vi uma assim, que tem fotos e vídeos da criatura dos alienígenas de Varginha. Na verdade, em nenhum momento ele disse que tinha. Ele falou que não estava no documentário ainda também. E na verdade, o que ele quis dizer, que até foi mal interpretado e tal, ele até depois eu conversei com ele, ele meio que se arrependeu de ter falado, foi que a gente localizou, na verdade, pessoas que iriam nos conectar com eram pessoas que iriam nos conectar com essas fontes, com essas testemunhas aí, né, que teriam essa evidência. Então, a gente no mesmo dia, praticamente instantaneamente, a gente esclareceu em todas as mídias das pessoas que ele não tem as fotos e vídeos, né? Ele localizou as pessoas que teriam esse material e a tentativa de obter a partir delas. Ô, Marco, você e o Roberto, vocês estão envolvidos, eu também, no projeto do museu, do Memorial do Caso Varginha. O Vittorio Pacatini também vai ter uma participação nesse memorial. Recentemente, acho que de uma semana atrás, né? Hoje, uma semana, 8 dias, você conversou durante mais de 1 hora com o Pacatini por telefone. Eu já tinha tido um contato com ele por e-mail em 2018. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Pacatini. Ele falou muita coisa sobre ufologia também, que ele quer a união da ufologia, ele quer de fora essas desavenças, né? Esquecer essas brigas do passado. Ele quer ele deseja a união da ufologia, falou da importância da ufologia brasileira no mundo todo, né? Do caso Varginha. Queria que você falasse um pouquinho sobre como é que foi essa conversa com o Pacatini, a participação do Pacatini dentro desse memorial do caso.
Então, João, que legal, né? Então, só para finalizar, é até bom usar esse espaço aqui para falar que não tem nada a ver aquele negócio que a gente conseguiu. Tem pessoas, vocês viram fotos e vídeos das criaturas? Não, a gente não viu. E outra, e quando se encontrar isso, se for fazer a negociação, obviamente a gente vai ter que comprovar isso, se não é um fake ou não, mas pelas fontes, são pessoas que não iriam se envolver nisso pela posição que elas exercem lá hoje na cidade de Varginha. Então, só para finalizar esse assunto, não temos, está em negociação, sabemos quem quem teria, mas não vimos nada, ainda está em processo de negociação. Bom. Ô, Marcão, deixa eu só te fazer uma pergunta. Sim. Não seria legal divulgar o valor que o James está oferecendo para quem liberar a foto e o vídeo? Porque o canal do João Marcelo tem um alcance enorme, né? Eu não vejo esse valor sendo divulgado. Talvez isso incentive as pessoas que estão ainda titubeando, né? Uhum. O que você acha? Você acha legal divulgar ou melhor ainda não? Eu acho melhor ainda não divulgar por uma questão de que a gente já sabe quem são as pessoas que a gente ofereceu, entendeu? Tipo, a gente já sabe quem teriam e são pessoas diretamente envolvidas ali, que é uma certeza que isso se tem lá mesmo. Por outras pessoas que eu conversei com outra pessoa conversei com uma outra pessoa que estava tentando fazer esse intermédio com... Enfim, são coisas que eu não posso comentar aqui, mas por enquanto, Robertão, melhor não falar o valor, porque a gente já está diretamente coligados com essas fontes, entendeu? Mas assim... Uma pessoa com quem você teve contato, né, Marco, desculpa de interromper, teria visto o vídeo mostrado, essa pessoa viu o vídeo mostrado por outra pessoa que teria a gravação, e essa pessoa era cética, e ela ficou até impressionada com o vídeo, porque mostraria o vídeo, posso falar aqui dentro de onde? Oi? Posso falar onde teria sido gravado o vídeo? Sim. O vídeo teria sido gravado dentro de um dos hospitais de Varginha, né? Mostraria a criatura na maca, mostraria, inclusive, no vídeo, um médico muito conhecido de Varginha, um médico conhecidíssimo de Varginha, estaria na gravação. Não só um médico, como parece que tem mais médicos, e essa pessoa, eu ainda não cheguei a conversar com ele, porque essa tentativa, eu estive em Varginha agora há 8 dias lá, e eu percebi que um pouquinho, infelizmente, essa questão aí começou a repercutir nas redes aí, de ele estar falando que tinha localizado pessoas e tal. Eu não sei se foi por causa disso ou não, essa pessoa, eu não cheguei a conversar com ela, mas eu cheguei a conversar com pessoas que trabalham diretamente com ela, então, que confidencializou a essa pessoa que tinha visto o vídeo, e aceitou, obviamente, conversar comigo. Falou que por 2 vezes que poderia ir lá, queria fazer um encontro e tal, a gente conversar, mas infelizmente não houve diretamente um contato pessoal com essa pessoa que teria visto o vídeo, mas ele é uma pessoa de uma posição muito conhecida lá em Varginha e que não iria estar se envolvendo nisso, não ia estar se metendo. Ele, na época, inclusive, quando eu estava lá produzindo, quando a gente estava montando esse documentário lá nos Estados Unidos, ainda a gente estava em contato ali com a fonte diretamente dele, ele estava tentando obter isso, né, com a pessoa que teria ficado com esse vídeo, né? E aí a pessoa todo mundo falou que essa é a questão, inclusive que não era dinheiro, que é outras questões envolvendo e que era muito perigoso e tal. Então, assim, é duro, né? Porque assim, eu também a gente só acredita vendo, né, João? A gente tem tudo, são os rumores e tudo, são pessoas fidedignas todas, mas a gente quer chegar mesmo para ver se realmente tem, né? Fica esse, né? Isso que me diz, duro, é complicado. Até entendo, porque é uma evidência aí, eu não sei, a gente não sabe o que eles deveriam ter passado lá. Então, é muito interessante. São Mas a narrativa que existe em torno do suposto vídeo é compatível com a narrativa das testemunhas. Isso que é interessante, não, Marco? Que a criatura estaria na maca, vários médicos examinando, né? Um médico que a gente já teve informação que examinou a criatura num dos hospitais, ele estaria no vídeo. Então, assim, muita coisa que a testemunha narra do que viu no vídeo, a gente já tinha essas informações antes de obter
a informação do vídeo, não é? Uma coisa converge com a outra, né? Inclusive tudo isso, na verdade, acho que foram tudo informações que foram conseguidas na época pelo Bira, né? Pelo Pacatini, pela galera que estava fazendo a investigação. Acho que tem isso da época, né, João? A gente foi sempre indo aí, depois a gente conversou com pessoas na nossa pesquisa, com pessoas lá. Você chegou a conhecer uma pessoa de um médico que não falava de jeito nenhum. Se você quiser comentar isso também, lá do professor de inglês, que estava fazendo aula de inglês e tal, né? Então tem, assim, é muito rico, né? Assim, as informações que teria isso não é de agora, isso já vem de muito tempo. Obviamente existe sim da esfera militar, o vídeo também, porque esse militar, ele comenta que na hora que ele viu, entrou lá no Humanitas, tinha um militar que era inclusive o encarregado dele, não, era o chefe dele, né? Estava com uma câmera, não estava filmando, estava pendurado aqui, né? E provavelmente já teria filmado. Então, a gente sabe que existe tanto da esfera militar, e agora que a gente sempre soube através deles que havia pela esfera civil, e agora parece que Inclusive sobre os vídeos, Marco, deu uma picotada na sua concretizou. transmissão. Sobre os vídeos, a gente conversou recentemente com o Coronel Olímpio Vanderlei dos Santos, né, que teria comandado tudo. Ele já respondeu perguntas nossas há um tempo atrás, ele se dispôs a responder novas perguntas, e uma das perguntas que foi feita a ele é o seguinte: nós recebemos informação que em determinado momento o senhor teria mostrado um vídeo da criatura para sua ex-esposa, e a sua ex-esposa teria ficado tão impressionada, chocada com o vídeo, que ela parou de sair de casa à noite, não ficava sozinha, não saía do quintal de casa. A gente está aguardando, o Olímpio se dispôs, aqui eu mando um abraço para ele, caso ele esteja nos vendo. Inclusive, ele curtiu uma postagem minha outro dia no Face, né, Marco? A gente tem ele no Facebook, né? A gente conversa com ele, é uma pessoa que sempre tratou a gente com muita educação, muita atenção, e a gente espera que ele responda essas novas perguntas nossas em breve. Agora, o Marco, com relação ao Pacatini, o que você poderia falar, a participação dele no memorial, essa conversa de mais de uma hora que você teve com ele, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Isso, inclusive o intuito da live era para falar mesmo dessa questão do Pacatini, né? E a gente vai entrando em outras questões. Foi muito legal isso, porque assim, eu tive um contato com o Pacatini essa semana passada, né? Eu liguei para ele me atendeu, e aí a gente ficou 1h10, 1h09 no telefone conversando. Daí eu nunca havia falado com ele, porque eu sou já da geração mais nova. Quando aconteceu com as Varginhas, eu só tinha 11 anos, via todos vocês aí pela TV, e sempre tive a vontade de conhecer o Pacatini, como eu tinha muita vontade do Birajara, né? A gente teve a oportunidade de conhecer ele lá na casa dele, nos trata muito bem, e aí eu tive a oportunidade de conversar com o Pacatini. Ele foi uma pessoa muito bacana, que disse que estava com as suas atividades aí, estava fora do país, tem as suas atividades, suas empresas, do qual ele não tem muito tempo, né, para ufologia, mas que agora ele está aí, não voltando para a ufologia, mas ele está apoiando certas questões na ufologia, que uma delas é o Memorial do ET, que ele esteve lá em Varginha, conversou com pessoas lá coligadas à prefeitura, né? Inclusive, num desses painéis que vão ser expostos lá no Memorial de Varginha, vai ter um painel dedicado ao livro dele, Um Incidente em Varginha, né, que vendeu muito, né, esse livro. E então ele está apoiando, né, nessa parte de divulgação, vai apoiar na parte de divulgação. Ele comentou também que está esperando e que vai ajudar muito na divulgação do documentário do James Fox. E eu acho que o legal que ele falou, que assim, ele falou assim, há muito tempo, né, que eu não vejo mais assim, né, as pessoas, eu queria que mandasse um abraço para todo mundo da ufologia, que, por exemplo, se houve coisas do passado, né, coisas de intriga e tal, que ficasse tudo no passado, e que ele gostaria muito de ver uma ufologia unida aqui no país, porque ao ver ao ver do Pacatini, ele fala que a ufologia brasileira é uma das ufologias mais importantes no mundo,
e que nós temos aí casos incríveis, expressivos, e que todo mundo, na verdade, deveria se unir, ao invés de ficar um atacando o outro, aí um brigando com o outro, né? E então aí eu até perguntei, nossa, até tinha dado uma confundida, nossa, tá voltando para a ufologia, que legal, né? Ele falou, olha, não é bem voltando para a ufologia nesse momento, que ele está atarefado com as coisas, mas ele também está com outro projeto de audiovisual que possivelmente vai dar certo aí, daqui para, né, ele está ainda ali nos recursos, já está com equipe, já está com tudo montado, roteiro, para fazer um projeto novo aí de audiovisual, de ficção mesmo, em torno do caso Varginha, né? Então é legal assim que ele também está focado nessa questão agora desse audiovisual. Então a gente espera que também ele venha uma hora dar declarações públicas novamente, e também sobre, né, toda aquela questão sobre o caso Varginha. Ele falou que não vai se manifestar sobre novas descobertas. Ele mencionou contigo, né, na comunicação contigo mesmo, que ele havia mencionado em 2018 nos e-mails, o tal acordo, né, que ele não divulgaria informações novas, porque houve um acordo em que ele não divulgaria nada de novo sobre o caso. Inclusive, eu ia divulgar aqui, gente, um vídeo, um bastidor da gravação do Comando da Madrugada em 96, um trechinho dos 30 segundos, o Pacatini cantando, mas o Marcão achou melhor não para o Pacatini não ficar bravo com a gente. Ô, Roberto, alguma coisa que você queira comentar, falar nesse momento? O Robertão aí, coitado, nem deu volta. Fica à vontade. Não, tranquilo. Depois eu queria que você desse a oportunidade de eu exibir um trechinho de uma palestra, que o único registro dessa palestra do Birajara é meu, o registro, né? Foi uma palestra que ele deu em 96, em São Paulo, aqui no AMB, e eu fui o único que filmei isso. Depois eu vou colocar um trechinho, que eu tô legendando ela, né? Pô, se você quiser dar o play, pode já? Fica à vontade. Então vamos lá. Pertence a um grupo muito conceituado em Belo Horizonte e me disse, eu sou fogo. Perfeitamente, estava com outra desembargador de Belo Horizonte. Só deixa eu colocar aqui, explicar. Aqui o Birajara está explicando como é que ele conheceu o Pacatini. Vou colocar só esse trechinho e depois, quem quiser, se inscreva no meu canal aí, o Projeto 93, que eu vou publicar ela lá na íntegra, tá bom? Aqui ele explica como ele conheceu o Pacatini e como o Pacatini mostrou para ele que já estava investigando o caso. Ele, a namorada. Ele disse, então, bom, já nós conversamos, nós vamos manter os contatos, etc., mas eu vou te deixar meu endereço. Não, deixa que eu anoto para você. Pegou uma folha de papel, sabe, na mesa, anotou alguma coisa, e disse, está aqui o seu endereço. Eu peguei o papel, não era o endereço. Estava escrito assim, fique quieto, eu tenho algo aqui na minha bolsa que você precisa ver. Agora, era o Fórum Vitório Pacatini. Quando eu, então, arranjei um jeitinho de estar, amigos que se encontravam, e ele, pagador, ele conseguiu voltar para uma cidade liberal, uma cidade liberal próxima. Bom, só vou mostrar um trechinho, porque ela ainda está em processo de legenda, eu ainda estou legendando, mas eu acho bem legal esse registro. Vale a pena todo mundo assistir. Sim, com certeza. É uma palestra histórica. Queria que você falasse como é que foi o bastidor dessa gravação, Roberto. Você colocou a câmera no ombro, era acho que aquela câmera grande, né? Se não me engano. Exatamente, era uma câmera grande da época, né? Então, eu tinha 18 anos, ela estava aqui no ombro. E eu entrei, geralmente as palestras a gente não pode sair assim filmando, né? Registrando. Eu fui lá para ver essa palestra, né? Teve várias palestras, teve do Dr. Flávio Pereira, entre outros. E aí eu fui para filmar essa palestra, porque eu já era fã do caso Varginha. E comecei a filmar, sempre dando uma olhada para ver se alguém ia vir pedir para eu parar de filmar, né? Então, imagina, essa palestra tem quase 2 horas de duração. Eu fiquei com ela no ombro
esse tempo todo e tentando também, ao mesmo tempo, ver se alguém ia me impedir de filmar e tentar olhar a palestra sem estar olhando ali no visorzinho, né? Então, por isso que aparece um pouco tremida, mas eu tentei até colocar algum tipo de estabilizador, né, na edição do vídeo aqui. Melhorei a imagem, o som ao máximo que eu consegui. E futuramente vai estar aí no Projeto 93. Ah, legal. Ô, Marco, muita gente perguntando se já tem a data exata que estreia o documentário sobre o caso Varginha. Ah, sim, João. Então, o documentário ele estreia dia 18 de outubro. Dia 18 de outubro, ainda as plataformas, vai ser nas principais plataformas digitais. Infelizmente, ainda a gente não tem o nome das plataformas, está lá em negociação ainda, está né, para eles acertarem tudo certo. Mas dia 18 de outubro. E aí ele falou que está utilizando todas as forças que ele tem lá para conseguir que esse documentário seja lançado no Brasil também para o dia 18, mas não é certeza que vai ser lançado no Brasil já em outubro, né? Nos Estados Unidos que é certeza, mas A vai gente estar aí, podia, de repente, outro dia eu estava pensando até uma ideia da Ariane, não sei se pelo tempo também, não sei se teria jeito, né, Marco? A gente, de repente, programar algum cinema, alguma exibição em cinema, tentar uma parceria antes, né, do On Demand, talvez exibir em cinema, se fosse possível, né? Eu acho que seria uma boa. Porque me parece que nos Estados Unidos vai ser exibido em cinema também, ou não? vai ter algumas premieres em alguns cinemas, acho que na Califórnia, Los Angeles, se não me engano. Vai ter algumas em outros locais também. Mas aqui no Brasil também a gente tem um projeto, está em andamento para ver se vai fazer também a gente vai ter a presença do James aqui, provavelmente em janeiro, que é o aniversário do caso Varginha, e aí a gente está para fazer uns eventos aí né, de divulgação mesmo do documentário, Aí vocês dois fazem uma live aqui no canal. Com certeza, pô, você tem que estar num desses aí, você vai ter que ir, pô. O Roberto também. Vamos, e já sim. aproveito a oportunidade aqui de convidar todos os ouvintes aí, os telespectadores, para de repente estar nesse evento que vai ser em alguns estados do Brasil. A gente a gente vai fazer algumas praças, né, em algumas cidades aí brasileiras, mas estamos ainda em processo de organização, tem muita coisa ainda que tem que ver, tanta correria, gente. Mas possivelmente vai, né? E com a parceria ali também do Fred Mosh, de Carona com os OVNIs, mandar um abraço para ele, né? E é isso, eu convido todo mundo. Eu gostaria aqui de aproveitar, acabei de entrar aqui no chat para olhar, aqui tô vendo tem bastante colega, o pessoal aqui comentando, agora que eu vi, mandar um abraço aí pro pessoal todo, né? Tem o Renato Mota, um abração aí, amigão. Tem os Mistérios Paranormais, que é o Wellington, aproveitar aqui para fazer o merchandise aí, que acho que às 21 horas hoje eu vou estar lá no canal do Wellington, lá falando um pouquinho sobre o documentário, né, e aquele caso que a gente teve lá, investigando, que está inconclusivo, que é o de Caieiras, né, o pessoal comenta, tal, está ainda em análise algumas situações. E é isso, aí se o pessoal puder, às 21 horas lá no Paranormal, no canal do Wellington. Né? E o Marcelo aí, um abraço pro Marcelo. O que sempre acompanha aqui o caso também, João, o Mochilador, né? Isso, Mochilador aí, assíduo. ele gosta muito do caso. Ô Marco, quer dizer que dentro desses projetos culturais em que o Pacatins está envolvido, além do projeto do memorial, tem outros projetos que no momento a gente não pode falar, mas também ele está envolvido e vai tentar viabilizar outros projetos culturais, né, ligados à ufologia em breve, né? Um deles ainda esse ano, né? Isso, um deles ele está procurando ainda esse ano, né? E assim, ele está com esse projeto e a princípio eu achei bem legal que ele está novamente movimentando nessa questão aí do caso Varginha. Segundo ele, como o João já bem disse, ele comenta que fez um acordo que ele não revelaria mais coisas novas, né?
Então, assim, por enquanto, né? Por enquanto ele disse que não iria divulgar devido a esse acordo e tal, da mesma coisa que ele havia falado com você. E esse projeto aí de audiovisual que parece ser bem interessante, né, a princípio, do qual ele comentou comigo, mas a gente também não pode dar tantos detalhes aqui, falar publicamente tantos detalhes. A gente espera uma hora que o Pacatini, o Vittorio Pacatini, comece aí a dar declarações públicas. Daqui a pouco ele vem aqui no seu canal. Vamos ver aí, João, né, como que vai Tomara. ficar. Bom, Manda pessoal. live para ele. Vamos convidar ele para vir aqui um dia. Tá convidado aqui no meu canal, no canal do Roberto, no canal do Marco. A gente faz o sorteio, qual canal que ele vai, entendeu? Não tem problema, não. Tô brincando. Bom, pessoal, eu acho que o recado foi dado aí, já tem a data do documentário, né? Queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou pelo chat, agradecer mais uma vez o Marco Leal pela disponibilidade, o Roberto Munhoz. E aí, o seu recado final, Roberto, quiser divulgar o seu canal, os seus projetos, né? Você tem 2 canais, o Arquivo Confidencial e o Projeto 93. Isso. A palavra está contigo aí para a sua propaganda dos seus trabalhos, das suas atividades aí dentro da ufologia. Legal. Eu queria dizer que daqui para frente, acho que o caso Varginha vai pegar fogo, né? Com esse novo documentário do James, essas coisas estão surgindo aí. Acho que vai cair na boca da galera de novo. O caso Varginha vai reacender aí a vontade de saber mais sobre o caso. E eu gostaria de pedir para o pessoal se inscrever no meu canal, Projeto 93, é só buscar no YouTube, é facinho de encontrar. Lá eu tenho a missão de entrevistar tanto pesquisadores quanto as testemunhas do caso, não só de Varginha, mas todos os casos ufológicos aqui do Brasil. E eu gosto também de ilustrar os casos também de maneira inédita. Até agora lá eu postei apenas um, que é do caso Lins, né, o Maria Sintra. Eu fiz artes novas, uma animação nova lá. Então, pedi para o pessoal entrar lá, dar uma olhadinha, se gostar, se inscreva, por favor, que ajuda bastante. Valeu! Bom, pessoal, a palavra agora com o Marcão. Marcão, nós temos que encerrar a live, porque a dona do boteco chegou aqui, hein, cara. Tô brincando, vou apanhar aqui, vou dormir no sofá, hoje tô brincando. Ô Marcão, sua palavra final aí, quer agradecer. São informações novas que a gente queria divulgar desde semana passada, né? E queria que você desse seu recado final aí, a sua palavra final, divulgar os seus projetos aí, por favor. Brigadão, grande João, grande Robertão. Obrigado aí, né, mais uma vez por uma live. E gostaria de convidar todos para se inscrever lá no meu canal também. O canal é Marco Leal. E lá a gente agora, eu estou querendo ter, por causa de falta de tempo, quero começar, tem muito vídeo para colocar lá, autoral. Estou para colocar essa semana, inclusive eu estava editando aqui sobre o da Maria Sintra, que o Roberto fez né, fez as artes ali muito boas aí, agradeço o Roberto por essa ajuda. Algumas entrevistas que eu fiz lá com algum parente dela, né, pessoas que conviveram com ela, e o áudio dela também. Então, estou editando esse material, convidar todos, né, para se inscrever e acompanhar aí de repente, o documentário que está para estrear, né? E agradecer a todos aí, mais uma vez, o pessoal do chat, os ouvintes aí, não dá tempo de falar o nome de todo mundo. Tem o Lucas, que sempre está aí, o Lucas Ufro, 1996, sempre está acompanhando, a Daniele Reis também, uma galera aqui, né? O Luciano Garcia aí também, um abraço. Então é isso, pessoal. João, agradeço a oportunidade e a gente volta aí em breve aí com uma live. E hoje às 21 horas lá no canal do Wellington, lá, acho que é... Preciso pegar o nome daqui, que ele mudou o nome. Acho que mas é isso aí, lá no canal, acho que é Mistérios Paranormais, acho que é o nome do canal dele. Obrigado, bom, gente. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma live no canal João Marcelo. Queria agradecer o Marco Leal, o Roberto Munhoz, que nos acompanhou pelo chat. Um abraço aqui para a Ariane Rios, a minha esposa, pela paciência, parceria. A terceira live já essa semana, agora tem que dar um tempo nas lives aqui.
Até a próxima live no canal João Marcelo. Obrigado a todos. Boa noite, bom fim de semana.